Esse é o canal Audiobook Lendotube. Não esquece de deixar teu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Audiobook Prazeres da Noite Sylvia Day. Capítulo 4. Você quebrou uma de nossas leis mais sagradas, Capitão Cross. O mar de rostos envoltos em cinza diante de Aidan assentiu em um movimento único. Nós não escolhemos as missões dadas aos guardiões descuidadamente. Não estava em seu poder realocar a si, mesmo e a outros para satisfazer seus desejos. Ele ficou imóvel, impassível, as mãos cruzadas às costas, os pés afastados, como se em preparação para um golpe, o que era verdade. Ele sabia dos riscos quando procurara Lissa. Ele os aceitara em troca de alguns momentos com ela, e tinha valido a pena para abraçá-la como ele havia feito. Você é um exemplo para os outros, prosseguiu o ancião. Qualquer transgressão de sua parte pode iniciar uma cadeia de desobediência. Por causa disso você vai passar a próxima quinzena no portal. Por dentro ele fez uma careta. O contraste de sua nova missão com a alegria da presença de Lissa se assemelhava ao contraste entre inferno e céu. Mas talvez esse período no portal fosse bom para ele. Certamente não teria o luxo de pensar nela estando ali. Deve ir para lá imediatamente, capitão. Ele fez uma mesura antes de dar-lhes as costas. Esperando alguma tarefa onerosa, ele havia se vestido para a batalha, e sua espada pendia na bainha que cruzava suas costas. Suas botas batiam de modo sombrio no piso de mármore quando ele deixou Aidan e desceu os degraus até o pátio aberto. Ao redor dele, guardiões vestidos casualmente o encaravam. Alguns de maneira furtiva, outros abertamente. Ele tinha quebrado uma lei que não era desafiada há séculos e todos queriam saber qual seria sua punição por uma ofensa tão grave. Com um salto, ele partiu, deslizando rapidamente pelo crepúsculo. Enevoado em direção ao brilho avermelhado que iluminava o topo de uma cadeia de montanhas distante. Como sempre, estava grato pela extensão da jornada de algumas horas. Isso lhe dava tempo para organizar seus pensamentos e depois afastá-los. No portal, guardiões não podiam pensar em nada além de manter firme a empunhadura da espada e ignorar a queimação exausta de seus músculos. Haveria pouquíssimo descanso e comida durante as próximas 2 semanas. Todos os guardiões que quisessem entrar para as fileiras da elite tinham de passar um mês no portal. A vasta maioria fracassava. Ele retornava ali uma vez por século, como todos da elite, para relembrar como era vital o trabalho deles. A estadia era de apenas alguns dias, o suficiente para reforçar, não para perder as esperanças. 2 semanas pareceriam uma eternidade. Ele parou no alto da cordilheira e observou os horrores lá embaixo. A vasta porta para o reino exterior se curvava sob o esforço de conter os pesadelos. Uma réchea de luz avermelhada revelava o quanto o portal se retesava nas dobradiças e na fechadura. Daquela pequena abertura, sombras negras fluíam como água, escorrendo para dentro e infectando o crepúsculo ao redor do portal até que pústulas se formassem no chão, cuspindo lava. Centenas de guardiões lutavam em uma batalha infinita, suas espadas refletindo em lampejos cor de rubi quando cortavam os inumeráveis pesadelos. Miséria e desespero empecheavam o ar com seu odor pútrido. O estômago de Aidan se embrulhou, mas aquilo também foi afastado de seus pensamentos. Descendo a rochosa face da montanha enquanto abria caminho através de uma onda de sombras, ele tentou ignorar os gritos emitidos pelos pesadelos momentos antes de explodirem em sopros de uma cinza fétida. Eram gritos agudos, quase choramingos, que soavam como uma criança pedindo ajuda. Era um som horripilante que podia enlouquecer uma pessoa e vinha de todos os lados. Os guardiões lá no fundo notaram a aproximação dele e começaram a lutar com vigor renovado, reconfortando-se com sua presença. Esse respeito deles o esgotou, tirando-lhe as forças, pesando sobre seus ombros. Aidan não podia mostrar medo, fome ou cansaço na frente dos outros, e a energia necessária para manter essa fachada havia, muito tempo atrás, se tornado exaustiva. De repente, o plano de esquecer Lissa naquele inferno ficou para trás. Em vez disso, a imagem dela flutuava acima de todas as outras, como um clarão de esperança e felicidade, até que tudo em que ele podia pensar era nela e como ele podia ser verdadeiro com ela, buscar conforto nela, de uma maneira que não conseguia com mais ninguém. Ela era o poder por trás de cada golpe de sua espada, cada arquejo, cada rosnado que escapava de sua garganta. Ela era a esperança que ele julgara morta há tempos, o objetivo a ser alcançado, o sonho em busca do qual trabalhar. Já não era mais a chave. Era Lissa.
A porta se abriu nas dobradiças lubrificadas. Foi um sopro de ar quase inaudível, mas como acontecia todos os dias pelas últimas 2 semanas, os cabelos na nuca de Lisa se arrepiaram e seus músculos ficaram tensos. Seu corpo todo esperava ansiosamente o retorno do homem que mexia com ela de maneira tão profunda. Um homem que nunca vinha. Ela olhou para seu caderno de desenho e se forçou a relaxar. Contra suas costas, o tronco de um carvalho pressionou a pele. Ao redor dela, uma clareira verde com flores amarelas se agitava gentilmente com a suave brisa perfumada. Próximo dali, um riacho corria. Apesar de gostar mais da praia, ela já não conseguia mais se imaginar lá. A praia era Aidan, luxúria e paixão, coisas que ela queria desesperadamente sentir, mas as quais não se permitia. Ele não voltaria, e torcer para que isso acontecesse era um esforço desperdiçado. Ainda assim, ela o sentia. O poder e a força que ele lhe dera com seu carinho tornaram possível tudo o que a cercava. Sem ele, ela ainda estaria sentada no escuro, ficando louca aos poucos. Ela suspirou e voltou-se à espera de que o guardião daquela noite aparecesse, dizendo a si mesma que devia seguir em frente e ser grata pelo que havia compartilhado com Aidan, mesmo que ainda quisesse mais. O povo dele era estranho, aproximando-se dela com muito cuidado e claramente desconfortável com sua incapacidade de se integrar com perfeição ao mundo onírico dela. Os guardiões lhe pediam que executasse exercícios estranhos, mas ela se lembrava do aviso de Aidan para não revelar nada importante. Ela nunca cedia, nunca mostrava a eles as habilidades que praticava quando estava sozinha. Eles, em troca, jamais revelavam muito a respeito de si mesmos. Era um arranjo bizarro e ela não podia evitar imaginar por quanto tempo isso se estenderia. Também não podia evitar pensar onde estaria Aidan e o que ele estaria fazendo. Lutando com sua espada em algum lugar? Ou vivendo a fantasia de alguma mulher? Aquela última ideia fez um arrepio gelado percorrer o corpo de Lisa, deixando sua pele toda arrepiada. Foi quando ela ergueu os olhos e o viu. Aidan! Ela piscou para ter certeza de que era ele, e quando o banquete visual à sua frente não desapareceu, seu coração disparou de alegria. Ele entrou no sonho dela com aquele andar arrogante e descuidado que ela amava, mas havia algo diferente nele, um manto invisível muito pesado, pendurava-se em seus ombros. Suas feições esculpidas, tão duras, tão despudoradamente esplêndidas, retesavam-se em linhas rígidas e inflexíveis. Seus olhos estavam frios. Seus passos incansáveis, enquanto ele passava direto por ela, indo para o riacho. Ele começou a despir seu traje, enegrecido por cinzas e queimado em alguns pontos. A pele dourada de suas costas ficou exposta ao olhar faminto de Lisa. Depois foi a vez de um traseiro tão perfeito que ela sentiu vontade de chorar, maravilhada. E ainda assim, ele mantinha seu silêncio. Lisa lutou para pensar no que dizer. Entretanto, em vez disso, ela tornou o riacho mais profundo e aqueceu a água, colocando o sabonete na margem pedregosa para auxiliar no banho dele. Aumentou o cobertor no qual repousava e imaginou uma cesta de piquenique. E vinho. Todo esse tempo ela o observou, seu sangue se aquecendo e enlanguecendo de desejo. As mãos grandes de Aidan ensaboaram o próprio peito, deslizando sobre os músculos deliciosos dali e do abdômen definido, os bíceps se retesando com poder latente. Ele era uma fantasia sexual trazida à vida. Vê-lo enlouquecia seu sistema nervoso, mas o que mais a afetava era a desolação nos olhos azuis dele. O que ele teria visto? Suas roupas e comportamento davam a impressão de que tinha ido ao inferno e voltado. O que haviam feito com ele para parecer tão vazio? Quando Aidan afundou sob a superfície para enxaguar o cabelo e depois emergiu, a luz do sol se refletiu nas gotas em sua pele, transformando-o em um antigo deus pagão. Pingando e sem vergonha alguma, ele subiu para a margem e não fez esforço algum para reaver suas roupas. Ela absorveu a visão de cada centímetro de pele morena, seu olhar demorando-se sobre o pau e as bolas, impressionantes mesmo sem uma ereção. Ele caiu de joelhos ao lado dela e a abraçou antes de rolar, deitando-se de costas. Eles ficaram ali, o abraço dele cheio de uma possessividade oculta que a emocionou. O hálito dele era quente sobre a cabeça de Lisa, suas mãos massageando as costas dela, inspirando o cheiro limpo da pele úmida. Dele, Lisa afagou-lhe o peito em uma carícia calmante e ritmada, sentindo-se em paz pela primeira vez desde que ele partirá. Foi egoísta de minha parte voltar aqui, disse ele finalmente, seu sotaque suave arrepiando os mamilos dela. Se você precisa de alguma coisa de mim, eu quero dar isso a você.
Eu vou magoá-la, mas não consegui ficar longe. Lisa ergueu a cabeça e ficou preocupada ao ver o tormento tão evidente na expressão dele. Por quê? Por que ele a magoaria? Por que ele não conseguiu ficar longe? Eu preciso de você, ele sussurrou com a voz rouca. Estou aqui. Ela correu os dedos pelo cabelo molhado dele, brincando em seguida com seu pingente. Diga-me o que aconteceu. A mão larga de Aidan subiu para se encaixar na nuca de Lisa, puxando-a para baixo na direção dos seus lábios. Eu te quero tanto que dói. Ele invadiu a boca de Lisa com um movimento profundo de sua língua contra a dela. Aidan, suspirou ela, sua ânsia por ele quase insuportável. Você o ama? Ela piscou surpresa com a pergunta, mas não fingiu não ter entendido do que se tratava. Chad. Não. Somos apenas amigos, embora ele queira ser algo mais. Estou considerando. Então deixe que eu a possua de novo, mais uma vez, antes que ele a tire de mim. O pedido tão direto não fez nenhum esforço para se disfarçar no sotaque. Que ele precisasse tanto dela, que ele viesse até ali, apesar das regras que o proibiam, que ele se abrisse para ela tão completamente. Tudo isso destrancou algo dentro dela. Lisa tinha ouvido histórias das proezas dele por meio de outros guardiões. Sabia o quanto ele era terrível e poderoso. Ele era quase uma lenda entre seu povo, tomado como exemplo a ser seguido por outros. Dizia-se que o capitão Aidan Cross não tinha fraquezas, nenhum temor, apenas uma perseguição resoluta da destruição de seu inimigo. Mas aquilo não era verdade. Ela sabia que ele era sensível e gentil, mesmo a seu modo taciturno. Sua casa solitária na colina, distante da comunidade mais próxima, revelava a ela o quanto ele era reservado. Ele não se dava com a própria família. Recluso e solitário. Diziam que ele era um homem muito diferente daquele que se graduara no treinamento da elite com notas imbatíveis e um otimismo ilimitado sobre o futuro. Ele não se apoiava em ninguém, no entanto, havia estendido a mão para ela. O que eu posso fazer? Indagou ela, perdida. Esse não era um problema médico com respostas testadas e aprovadas. A ferida aqui era na alma, e ela não fazia ideia de como tratá-la. Toque em mim. Quando ele tomou a mão dela e a segurou sobre seu coração, seu olhar cruzou com o dela. Seduza-me. Como você fez naquela primeira noite na praia. Por um momento, ela olhou para ele, sem ar. Seu guerreiro feroz ainda possuía sua humanidade, sua generosidade de espírito, sua capacidade para a gentileza. Talvez fosse por sua habilidade para o sentimento e a empatia que sua vocação o ferisse tão profundamente, que a autopreservação se danasse. Ele precisava dela, e ela faria o que fosse preciso para deixá-lo inteiro outra vez. Ela se arrastou por cima dele, seus quadris pressionados contra os dele, as mãos sobre o peito de Aidan. Seu único desejo era cuidar dele e consolá-lo. Curvando-se, Lisa lambeu-lhe os lábios. Desse jeito? Sim. As pontas dos dedos dela encontraram os mamilos dele e esfregaram. Assim? Ele estremeceu, a sensação viajando pelos braços dela e aquecendo seu sangue. Assim, os olhos dele se fecharam lentamente. Com os lábios junto ao ouvido dele, ela perguntou: qual sua cor favorita? Não houve hesitação alguma. A cor dos seus olhos. Ela piscou espantada. Eles têm cor de merda. Eles são lindos, ele murmurou, acariciando as costas dela. Eu olho para eles e me esqueço de tudo. Derretendo por dentro, ela percebeu que a ternura dele tinha sido o catalisador que faltara nos sonhos dela a vida toda. Só quando estava com ele é que sentia a paz necessária para descansar e recarregar as energias. Com a imaginação, dispensou as próprias roupas, deixando para trás apenas um conjunto de lingerie de renda cor de chocolate. Em sua vida normal, jamais usaria algo tão minúsculo, tão extravagante. Mas essa não era sua vida normal. Aidan era o homem dos seus sonhos, em todos os sentidos possíveis. Rebolando os quadris, ela deixou que ele sentisse sua pele, subitamente nua, contra seu pau, duro como rocha. E que tal isso? Quando ele levantou os longos cílios, ela se pegou encarando um azul infinito de tal intensidade que seu coração saltou uma batida. Desta vez, eu não vou embora. O tom de voz dele era um aviso. É melhor que não mesmo, respondeu ela. Erguendo as mãos, ela acariciou os próprios seios através do sutiã, massageando-os, os polegares indicadores beliscando os mamilos eretos. Instigadora, resmungou ele, os olhos semicerrados de desejo. Olha só quem fala, o senhor deixa com vontade e saio. Um sorriso curvou o canto dos lábios lindamente esculpidos dele. Ela acompanhou o formato deles com a ponta de um dedo, admirando sua perfeição.
Enquanto sua mente se enchia de imagens de tudo que ela gostaria que ele fizesse com aquela boca, um lampejo de consciência se espalhou por sua pele, fazendo-a suar. Eu farei tudo isso, murmurou ele, levando as mãos até a bunda dela e apertando. E muito mais. Não é justo que você possa ler minha mente, mas eu não consiga ler a sua. Você vai desfrutar muito mais se eu te mostrar o que estou pensando. A voz dele era puro pecado e sexo. Inquieta, dolorida, ela rebolou para mais perto do toque dele. Quanto tempo nós temos? Não o bastante. Aidan rolou e se deitou ao lado dela, uma das mãos apoiando sua cabeça, a outra roçando a lateral do corpo dela. Ela riu e afastou a mão dele. Você tem cócegas. Desta vez, o sorriso de Aidan escapou de todo e transformou as feições dele. Encantada, ela tocou o rosto dele porque foi incapaz de não tocá-lo. Deus do céu, você é lindo. O sorriso desapareceu e ela se lembrou. O que ela estava vendo não era quem ele era. Ele era um desconhecido. Um calafrio a percorreu, fazendo-a estremecer. Notando seu desconforto, Aidan a puxou mais para perto, dividindo seu calor com ela, e Lisa deixou de se importar com o fato de que eles vinham de dimensões diferentes. Não importa, Aidan. Lisa entreabriu os lábios em um convite para um beijo. Ele atendeu ao convite com uma fome controlada que a fez gemer e ficar molhada entre as coxas. Você poderia até se parecer com um troll e ter antenas, e ainda assim eu te desejaria, ofegou ela, quando ele lhe deu espaço para respirar. Por quê? A sobrancelha arqueada dele lhe dizia que Aidan não acreditava em sua declaração. Por causa do jeito como você me abraça e como me faz sentir. Ela jogou a perna sobre o quadril dele, empurrando, fazendo com que voltasse a se deitar de costas e deitando-se por cima dele outra vez. Você não tem antenas, né? Ele sorriu e o coração dela parou. Não. Guardiões são muito parecidos com humanos. Ela lambeu a ponta do nariz dele, depois seus lábios, depois os mamilos, que se enrijeceram sob a língua dela. Mesmo quando estava tudo escuro aqui, eu já queria você tanto quanto quero agora, sussurrou ela. Deslizando para baixo, ela seguiu a trilha de pelos macios que descia pelo abdômen dele. Aidan se retesou e arqueou o corpo para se aproximar da boca de Lisa, os quadris arremetendo, exigentes, fazendo-a sentir cada centímetro sedoso daquele pau duro entre seus seios. Quer que eu vá mais para baixo? Perguntou ela, sabendo muito bem que ele queria. Eu quero que você faça amor comigo. De qualquer jeito que você quiser. Faça amor comigo. Espantada com as palavras escolhidas por ele, Lisa olhou para cima, por toda a extensão do corpo para encontrar o olhar dele. Vendo a austera vulnerabilidade nas lindas feições de Aidan, seus olhos arderam com as lágrimas que surgiram, embaçando sua visão. De repente a intimidade entre eles parecia imensa e intensamente pessoal. Ela morreria quando ele a deixasse. E não sabia se conseguiria suportar. Mas ele valia a pena. Por ele, ela aceitaria o que pudesse ter e ficaria feliz com isso. Eu cheguei à conclusão de que também me sinto assim, murmurou ele, naquela voz profunda que ela amava. Aidan olhou para a beldade loira deitada sobre ele e ficou contente pela primeira vez em séculos. Ele sentia a profundidade da afeição de Lisa em cada olhar, cada toque, cada palavra dela, e aquilo o deixava faminto. Ele precisava dela. Rápido, disse ela, tão impaciente quanto ele para estar conectada de todas as formas possíveis. Ele reverteu a posição de ambos e arrancou a renda que segurava o fio dental dela ao quadril. Possuindo a boca de Lisa com intensidade fervorosa, ele colocou a mão entre as pernas dela, encontrando-a molhada e quente. Seu membro saltou, ansioso para estar dentro dela, tornando-se um só para que nada pudesse separá-los. Com reverência, ele separou-lhe os lábios, descobrindo seu clitóris e acariciando-o com os dedos lubrificados, persuadindo-o para fora do capuz. Ela gemeu dentro do beijo, suas pernas se abrindo um pouco mais, seu corpo ondulando no mesmo ritmo dos dedos dele. Apoiando seu peso em um braço só, Aidan colocou os quadris entre os dela, os dedos abandonando o sexo entumecido para segurar sua ereção. Ele usou a cabeça de seu pau para provocá-la, excitá-la, esfregando na evidência líquida do desejo dela. Enquanto isso, sua língua fudia a boca de Lisa, em uma deliberada imitação do que estava por vir, aquilo pelo que ele ansiava mais do que a próxima respiração. E ele não estava sozinho nessa fome alucinante. Lisa exigia tanto quanto cedia. Os pensamentos dele estavam transbordando com as coisas lascivas e pervertidas que passavam pela cabeça dela, desejos tão crus que deixavam a pele dele coberta de suor.
Ele tinha descoberto essa faceta dela na primeira vez que fizeram amor. Lisa pensava em sexo em uma linguagem tão carnal que as bolas dele subiam, doloridas, para se esvaziarem dentro dela. As mãos dela se fechavam e abriam nas laterais do corpo dele. Ele pegou um dos pulsos dela e fez com que ela agarrasse sua ereção. Desgrudando sua boca da dela, ele mordeu um dos lóbulos e sussurrou: "Está vendo como você me deixa duro? Eu teria que cavalgar você por dias até me cansar." Sem parar, fodendo fundo e com força. O peito de Lisa subiu e desceu, sua respiração entrecortada, e sua pele ficou tão quente quanto a dele, depois mais quente até quase queimá-lo. Ela era o seu oásis, seu anjo, mas no que dizia respeito a sexo, ela gostava de fazer do mesmo jeito que ele, sem nenhuma contenção, nenhuma barreira. Apenas uma carnalidade pura e crua a uni-los. "E você é tão pequenininha", provocou ele, sentindo o desejo dela aumentar com as imagens mentais que aquelas palavras despertavam. "Sua boceta é tão apertada, tão gostosa. Mal posso esperar para sentir aquilo de novo. O jeito como sua boceta agarra meu pau enquanto eu entro em você." Ela virou a cabeça e mordeu o pescoço dele sem nenhuma gentileza, antes de levantar os quadris e sugar a cabeça pulsante do pau dele para dentro. "Então comece a entrar. Você não é durão? Estou esperando", desafiou ela, sem fôlego. Aidan estremeceu violentamente quando a boceta encharcada e faminta de Lisa se fechou como um punho ao redor dele. O controle que ele sentirá apenas um momento antes fugiu, substituído pela luxúria total. Ele cerrou os dentes e começou a arremeter os quadris lentamente, sentindo as paredes dela, macias como veludo, lutando para se expandir e acomodar seu pau. Ela deixou a cabeça cair para trás e gemeu: "Ah, Deus, você é incrível." Ele até quis responder, mas não conseguia falar. Tantas mulheres, tantos anos, e nenhuma delas fizera aquilo com ele nunca. Seu trabalho era sempre preencher sonhos sobre outros homens. Ele nunca era ele mesmo, apenas um fantasma de outra pessoa. Mesmo quando se deitara com outras guardiãs, não era Aidan que elas queriam, e sim o Capitão Cross. A lenda, não o homem. Ninguém sabia como ele viera a odiar aquela separação, como a vida lhe parecia vazia agora, como a satisfação de um serviço bem feito lhe escapava, porque nunca terminava. Era infinito. "Mesmo quando estava tudo escuro aqui, eu já queria você", Lisa havia dito. E ele acreditava nela. Ela era a única que o conhecia. A única amante que o desejava de verdade. A mulher que usará dedos cheios de amor para acariciar a pele dele, que movia os quadris para tornar tudo mais confortável para ele, que sussurrava para ele sem vergonha ou insegurança. "Sim", suspirou ela. "Dê-me tudo." Ele girou os quadris e enfiou seu pau mais fundo dentro dela, seu corpo, todo tenso contra o prazer que ameaçava desmontá-lo completamente. Toda a agonia das últimas 2 semanas foi embora, os nós em seus ombros e suas costas se desmanchando com o calor sensual. Havia apenas aquele momento. O momento em que ele afundou até as bolas na boceta suculenta que pertencia a uma mulher que ele admirava e desejava. Uma mulher que o fazia sorrir e que o tocava com tanta reverência. Gratidão e afeto deram um nó em sua garganta. Sentindo os braços de Aidan tremer, Lisa olhou para o rosto corado e sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Dentro dela, ele pulsava, cada batida de seu coração ecoando no latejar da carne rija que a preenchia. "Eu senti saudades", admitiu ela, deixando que ele soubesse que era importante para ela. Ele cerrou a mandíbula e assentiu. Ela sabia que ele também tinha sentido saudade. Não só porque estava ali outra vez, mas porque sentia isso emanando dele. O desejo e a necessidade de Aidan eram tangíveis. "Deixa eu ficar por cima", murmurou ela, segurando-se nos ombros dele quando Aidan obedeceu. Por um momento ela apenas olhou, aproveitando esse instante para absorver a sensação dele embaixo dela, dentro dela. Era por causa dele que não conseguia seguir em frente com Chad. Chad não conseguia fazê-la se sentir desse jeito. Chad não era a voz que a encontrara na escuridão, nem os braços fortes que a abraçaram durante o sono, nem a força silenciosa que a fazia se sentir protegida. Aidan era sua âncora. "Você tinha razão", disse ela suavemente, levantando-se com os joelhos, as pálpebras ficando pesadas ao sentir a carícia do pau dele se retirando do corpo dela. "Sobre o quê?" O corpo grande dele estremeceu quando ela tornou a recebê-lo. "Sobre fazer amor." As mãos dela acariciaram o topo dos ombros dele. "Lisa." Ele entrelaçou os dedos nos dela, apoiando o corpo de Lisa quando ela começou a cavalgá-lo com mais urgência.
Ela gemeu de prazer. Isso mesmo, elogiou ele, observando-a com olhos azuis e intensos. Possua-me de qualquer jeito que quiser. O suor umedeceu a testa dele quando ela começou um ritmo estável, subindo e descendo, acariciando toda a extensão do pau dele com um aperto delicioso de seu corpo. Ele era grande demais para ela, seus quadris escancarando as coxas dela de tal forma que os grandes lábios beijavam a raiz de sua ereção a cada mergulho mais profundo. Um gemido escapou, e mais outro, enquanto ela tentava esfregar um ponto dentro de si que clamava por ele. Eu não consigo. Sabendo o que ela precisava, Aidan assumiu o controle, soltando as mãos dela para segurar-lhe os quadris enquanto arremetia para cima em movimentos controlados. Era perfeito o jeito como ele se movia, as variações de profundidade, o giro nos quadris. Ela mal podia respirar, mas podia pensar, seu corpo perdido, indefeso contra a habilidade dele. Apoiando-se adiante, ficando de quatro, ela deixou que ele fizesse do seu jeito, que a matasse com emoções e sensações, que a levasse para onde quisesse. O som daquela voz deliciosa, rouca de desejo e sussurrando palavras quentes, fazia sua boceta estremecer ao redor do pau dele, agarrando-o enquanto atingia o orgasmo. Ah, Deus! O grito que escapou-lhe da garganta não era dela. Ela não sabia de onde tinha vindo, saíra do mesmo lugar que seu prazer, lá do fundo. Dociliça, murmurou ele, a boca próxima ao ouvido dela quando seus braços falharam, deixando seus quadris suspensos apenas pela força dele. Agora ele tomava dela o que queria, usando o corpo dela para satisfazer o seu rosto enfiado entre os seios dela, mergulhados no cheiro dela, enquanto metia para cima nas profundezas de liça com investidas longas e fundas. Seu corpo inteiro estremeceu quando ele gozou, as palavras sussurradas por ele vindo em alguma língua antiga que ela não compreendia, exceto pelo seu próprio nome. Ela o ouviu, escutou a possessividade nele e o segurou, embalou-o, acalmou, enquanto ele se esvaziava dentro dela em jatos quentes. Deu a ela tudo o que ele era, tudo que ela queria manter para si, mas que seria obrigada a abrir mão quando a noite terminasse. Aidan segurou o corpo úmido de Lissa junto ao seu, ouvindo o som da própria respiração entrecortada, sentindo o coração disparado dela junto ao seu peito. Ao redor deles, soprava uma brisa leve de verão, esfriando a pele de ambos. Quanto tempo fazia desde que sexo o deixara satisfeito de verdade pela última vez? Ele não conseguia se lembrar. Só sabia que nunca o deixará se sentindo desse jeito. Aidan, suspirou ela em sua voz suave e inocente, um som que o enchia de assombro e satisfação. Ela respirou fundo e tentou se afastar dele. Sem querer se separar dela, ele se virou com cuidado, mantendo seu pau enterrado nela. Lado a lado, eles se olharam. Ele levantou a mão para tirar o cabelo úmido do rosto dela, depois deu-lhe um beijo na testa. Um beijo de gratidão e alegria. Hoje de manhã, a morte tinha sido quase bem-vinda. Exausto e desanimado, enfrentando o interminável fluxo de sombras do portal, ele divagara. Por que deveria continuar lutando? Que bem fazia aquilo? Agora tudo parecia muito simples. Sua batalha mantinha Lissa a salvo, mantinha-a viva e bem. Aquilo era motivo suficiente para seguir em frente. Foi então que o som das páginas no caderno de desenho dela chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, pretendendo colocá-la sob o cobertor, quando um sopro de vento virou a página. Seu coração parou quando viu o que estava ali, seu peito se espremendo em um aperto de puro terror. Tudo mais esmaeceu, até mesmo Lissa, enquanto ele encarava os desenhos dela com um horror desconhecido até então. Pesadelos, o portal, infinitos anos de guerra e morte, nada disso o aterrorizara tanto quanto a visão de seu próprio rosto encarando-o de volta. Lissa, sua voz saiu rouca e grave, forçando-o a limpar a garganta antes de continuar. Você mostrou esses desenhos para alguém? O quê? Ela mordiscou sua garganta, os lábios roçando contra a pele. Seu cabelo dourado escorria sobre o braço que ele usava para mantê-la junto a si, aquele cabelo que cheirava a flores e sexo, uma combinação potente que mexia com ele. Esses retratos, você mostrou para os outros guardiões? Não, ela se afastou, seus olhos escuros encimados pela testa franzida. Por quê? Temos que destruir isso, suas mãos tremiam. O que eu posso fazer? Por quê? Ela ergueu a cabeça para olhar para a imagem com um sorriso suave, cheio de adoração. Eu disse que a luz não era boa. Eu não consegui perceber a cor dos seus olhos com a luz das velas. As íris são de um azul tão escuro que eles pareceram de outra cor. E o seu cabelo?
Oh, começo de grisalho, tão pouquinho, ela olhou para ele. Mas eu gosto. Na verdade, acho que me excita. Ele respirou fundo. Todo esse tempo, e era da aparência real dele que ela gostava tanto. Ao mesmo tempo em que uma satisfação masculina aquecia suas veias, as consequências da habilidade única dela em reconhecê-lo espalhavam calafrios por sua pele. Ela fez uma careta. Estou assim tão distante da sua aparência real? Sinto muito. Vamos rasgar todos eles e jogá-los fora. Tudo o que ele sabia, todo o trabalho dos seus amigos e dos anciões, todo o seu treinamento. Para uma coisa apenas. Para matar a chave. Uma profecia cujos traços Lissa demonstrava ter em abundância. Ela controlava o sonho, ela o chamava pelo próprio nome, ela podia vê-lo. E era o último que a denunciava. Ela podia ver no crepúsculo. Era raro o bastante encontrar sonhadores capazes de reconhecer que estavam sonhando e tomar controle dos eventos. Eles nunca tinham encontrado um sonhador que pudesse ver claramente o mundo deles e compreender que estavam interagindo com uma criatura real. Se os anciões descobrissem as habilidades dela, iriam matá-la. Aidan mesmo ainda não sabia o que fazer com a revelação. Mas ele pensaria nisso depois. Naquele momento precisava encontrar um modo de manter Lissa a salvo. Toda vez que ela pegava no sono, estava em perigo. O tempo estava se esgotando. Se os anciões ainda não sabiam do que ela era capaz, em breve saberiam. Quando os guardiões procuram você, eles lhe pedem para descrevê-los? Desenhá-los? Algo desse tipo? Sim. Esquisitões? Ela franziu o nariz. Eu disse a eles que isso aqui não é um desfile de cães. Não vou ficar saltando obstáculos para eles. Aidan a abraçou com força. Não podia fazer nada por ela no crepúsculo. A partir do momento em que o sono a trouxesse até ali, ela estaria vulnerável. Ele tinha de protegê-la antes da chegada. Antes que ela adormecesse. O que diabos eu vou fazer? Se pelo menos houvesse mais guardiões com as mesmas dúvidas que ele, Aidan poderia pedir ajuda. Se vários guardiões questionassem os anciões como uma única voz, talvez fossem ouvidos. Mas se havia outros como ele, eles protegiam seus pensamentos tão zelosamente quanto Aidan. Até onde ele sabia, ele era o único a duvidar da sabedoria dos anciões. Ela poderia voltar a se trancar aqui dentro. Mas quem sabe quanto tempo ele levaria para juntar apoio? Ela estava à beira de enlouquecer quando ele a encontrara, uma lembrança que o levou a um pensamento mais sombrio. Talvez ela não estivesse se escondendo dos pesadelos. Talvez ela estivesse se escondendo dele todo esse tempo. Da espécie dele. Ela era uma criança quando erguera aquela barreira. Com sua habilidade de enxergar o crepúsculo, ela deve ter ficado aterrorizada pelos guardiões que vieram visitá-la. O que diabos ele faria? Não podia enfrentar os guardiões e os pesadelos sozinho. Se ele não podia mudar o modo de pensar dos anciões, só havia um caminho a seguir. Ele teria de abandonar o crepúsculo. Teria de proteger Lissa do exterior. Tinha de haver um jeito de entrar no mundo dela. Os anciões haviam criado a fissura no espaço abreviado que os levará àquele plano conduto. Com certeza, poderiam fazer isso outra vez. Ele estava prestes a descobrir. A despeito da certeza que sentia em sua decisão, ele estava ciente das ramificações. Além dos riscos inerentes, seria apenas uma medida temporária. Uma tática desesperada para conseguir algum tempo para Lissa até que ele descobrisse o que fazer. Um jeito de convencer os anciões de seu grave engano. Você está pensando tanto, que posso ouvir seu cérebro funcionando. Comentou ela com humor, mordiscando o queixo dele. Está mesmo tão chateado com meus retratos? Me desculpe. Lissa não. Ele encaixou a mão na nuca de Lissa e pressionou um beijo contra a testa dela. Não se desculpe. Os desenhos são lindos. Estou lisonjeado. Então o que há de errado? Tudo, menos você. Ele a encarou com intensidade. Quando eu sair, você vai trancar a porta e não vai deixar ninguém entrar. Nem mesmo eu. Hein? Seu tom ficou mais baixo e mais urgente. Mesmo naquele instante sua pele formigava com a percepção de que os guardiões estavam lá fora, caçando-a com precisão. Eles virão. Eles vão tentar enganá-la, fingindo que sou eu que estou batendo na porta. Mas não serei eu. Aidan, você está me assustando. O abraço dela se apertou, dizendo sem palavras que confiava nele para protegê-la. Ele morreria tentando. Para ele, a lenda da chave estava em questionamento, mas ela estava entretecida na tela da vida de todos eles. Guardiões arriscavam suas vidas perseguindo a chave. Não havia alternativa para eles ou para os anciões.
A chave precisava ser destruída. Sem perguntas. Juntando-se a Lisa, ele também seria caçado. Prometa que você não vai abrir a porta para ninguém. Tudo bem, eu prometo. Ela mordeu o lábio inferior, os olhos brilhando de lágrimas. Você está me dizendo que eu nunca mais vou te ver, não é? Você vai me ver de novo, coisa linda. Ele pegou o rosto dela entre as mãos e a beijou com toda a fome que ela despertava nele. Mas você não saberá quem sou eu.